É um prazer tê-la aqui conosco nessa terceira parte da aula 40 de MA 091 Matemática Básica, que trata de progressões geométricas. Nessa parte da aula, veremos como somar os termos de uma PG. E começaremos indo direto ao assunto. Supondo que seja dada uma progressão geométrica cujo termo geral é AI igual a A1 vezes R elevado a I menos 1, então a soma dos n primeiros termos pode ser dada de uma dessas duas maneiras apresentadas aqui, sendo a primeira a nossa favorita. Observe a semelhança entre este termo que aparece aqui no numerador da soma e a própria expressão do termo geral. A diferença aqui é que no termo geral temos um expoente i menos 1 e nesse caso o expoente é igual ao índice do último termo somado. Vejamos como aplicar essa fórmula a um problema muito simples, que consiste em encontrar a soma dos 10 primeiros termos de uma progressão geométrica, cujo termo geral é 3 vezes 2 elevado a i menos 1. Neste caso, aplicando a primeira fórmula do quadro, nós temos S10, neste caso, portanto, n igual a 10, igual a o termo inicial, vezes a razão elevado ao número de termos que estão sendo somados, menos o termo inicial, dividido pela razão menos 1. Fazendo então as contas e lembrando que 2 elevado a 10 é 1024, chegamos à conclusão que essa soma fornece 3069. Vejamos agora um exemplo aplicado envolvendo a soma dos termos de uma PG. Imagine que você tenha dado início a uma corrente de e-mail, tendo enviado uma mensagem a 5 colegas e pedido que cada um deles enviasse a mensagem a outras 5 pessoas diferentes e que esse processo de envio fosse repetido sem que as pessoas destinatárias das mensagens se repetissem. A pergunta nesse caso é: quantas pessoas receberiam a corrente até a sexta geração de mensagens? E pela expressão até a sexta geração, entenda-se todas as pessoas que receberam as mensagens em todas as gerações, desde a primeira até a sexta. Nesse caso, observamos que o primeiro termo da progressão é igual a 5, ou seja, 5 pessoas receberam a sua mensagem. E a razão também é 5, porque cada pessoa envia mensagem para outros 5 destinatários. Além disso, queremos descobrir quantas mensagens serão recebidas até a sexta geração, de tal modo que n é igual a 6. Notando então que neste caso temos uma PG, vamos usar a fórmula da soma dos termos dessa progressão para descobrir quantas pessoas receberam a mensagem. Substituindo então nessa fórmula o termo inicial por 5 nesses dois lugares, a razão por 5 aqui e o número de termos, ou seja, o número de gerações por 6, obtemos essa expressão, que por sua vez é equivalente a este quociente, e efetuando as contas descobrimos que até a sexta geração receberão a mensagem 19.530 pessoas. Continuando com este exemplo da corrente de e-mail, vejamos agora em quanto tempo esta corrente atingirá 1 milhão de pessoas. Vamos então escrever a fórmula da soma dos termos dessa progressão geométrica. Veja que nessa fórmula já não conhecemos o número de gerações, mas conhecemos o termo inicial, que é 5, bem como a razão, que também é 5, e vamos igualar esta fórmula ao valor conhecido, que é 1 milhão de pessoas. Queremos então descobrir o valor de n que resolve a equação apresentada aqui. Note que o numerador desta equação possui dois termos que envolvem o número 5, então podemos colocar 5 em evidência, o que significa que temos um numerador igual a este que eu apresento aqui. Da mesma forma, percebe-se que o denominador é 4. Temos então aqui um termo 5 quartos do lado esquerdo e o termo 1 milhão
do lado direito. Se multiplicarmos os dois lados desta equação por 4/5, teremos a equação equivalente 5 elevado a n menos 1 igual a 800.000. Somando, então, uma unidade a cada lado dessa equação, obtemos a equação exponencial que está apresentada aqui e cuja solução envolverá a aplicação do logaritmo aos dois lados da equação. Aplicando, então, o logaritmo, obtemos uma nova equação equivalente e, recordando a sétima propriedade do logaritmo, que diz que o log na base a de x elevado a c é igual a c vezes o log na base a de x, temos do lado esquerdo da equação n vezes o log de 5, ou seja, conseguimos retirar o expoente dessa potência que estava aqui. Com isso, conseguimos determinar n dividindo os dois lados dessa equação pelo log de 5. Agora, com o auxílio de uma calculadora, determinamos o quociente do lado direito, obtendo n igual a 8,445. Mas como o número de gerações é sempre inteiro, dizemos que a geração na qual a corrente ultrapassa 1 milhão de pessoas é a nona geração. Nessa geração, então, a corrente terá atingido mais de 1 milhão de pessoas. Agora você entende a amplitude do compartilhamento de fake news através de redes sociais.